Convido o Alexis Torres, da Enel Brasil. Bom, boa tarde a todos. Bom, começar falando aí um pouco aí das barreiras aí e de uma maneira a fomentar aí a discussão sobre as barreiras que estão impedindo aí, na nossa visão, o crescimento dessa tão importante fonte de energia no país. Bom, o que está, na nossa visão, o que está inviabilizando aí o crescimento acentuado dessas fontes de energia, ou da GD no país, né, no modelo aí da geração distribuída da 482, seriam algumas barreiras. Dentre elas, a gente vai comentar aí as econômicas, as físicas e as técnicas. Falando um pouquinho aí das econômicas, a gente observa que o investimento inicial ainda é muito elevado. Como o colega colocou aqui na apresentação dele, né, a gente está falando de um investimento inicial, ou quer seja para um residencial, quer seja para um comercial, de algo em torno de um automóvel popular, ou seja, algo extremamente relevante. E se você comparar a questão de rentabilidade, né, o interessado, no caso, fica mais, tende mais para investir em outro investimento aí, tipo poupança ou qualquer outra coisa. Ou seja, ele não fica tão motivado a investir na geração da sua própria energia. O retorno, apesar aí do aumento tarifário recente, ele ainda é de longo prazo. Falar para um consumidor residencial de 8 anos, 5 anos, ainda para ele é longo prazo, apesar de hoje ter viabilidade, ter rentabilidade, né, dos projetos. Hoje a gente não tem também ainda financiamentos com prazos e taxas adequadas, ou incentivadoras aí para que isso deslanche. E os custos de manutenção para esse tipo de sistema, ao longo da vida útil dele, ou de 25, 30 anos, é considerável. Falando um pouco da barreira técnica, a gente vê aí a necessidade de estudos, né, de rede adequado para a instalação dessa fonte de geração. Além disso, também tem a necessidade de conhecimento especializado. O consumidor sozinho, ele não consegue instalar uma planta dessa. Ele precisa da participação aí de integradores. Ele precisa estar acompanhado de alguém com conhecimento técnico e expertise no negócio. Outra coisa também que impede que entre como barreira técnica é a questão do desconhecimento sobre a operacionalização, que causa uma certa insegurança aí na tomada de decisão para a implantação de um sistema de geração distribuída. O que a gente observa aí, essa curva é basicamente aquela curva de aprendizado, é que esses 600 clientes que estão aí hoje ligados no país, eles são aquela parcela inicial lá da curva, aqueles que estão interessados na novidade, no novo, estão apostando para ver esse tipo de negócio. Ou seja, não necessariamente é uma decisão focada na rentabilidade ou no negócio em si. Barreira física, que aí é o aspecto que a gente quer fomentar a discussão, até já foi comentado aqui pelos outros palestrantes. Bom, o cliente ele precisa aí para aderir a essa fonte, ter no local, na sua residência, lá, uma irradiação adequada, né? Se a irradiação não é boa, não justifica a implantação de um projeto de geração distribuída, principalmente solar, né, fotovoltaico. Ele precisa ter disponibilidade de espaço na unidade consumidora interessada. Essa é uma barreira aí para os clientes comerciais, né, principalmente nos grandes centros urbanos. Ou ele não tem radiação adequada, ou ele não tem espaço físico na sua unidade consumidora para aderir à geração distribuída. Outra coisa também é que, por exemplo, classe comercial. A maioria dos lojistas, no caso, quem tem comércio, ocupa imóveis alugados. Eles ficam num determinado local aí por muito pouco tempo. Ou seja, é mais fácil ele se mudar antes de que ele atinja o tempo aí do payback do projeto. E aí uma barreira, no caso, física, aí, que está sendo incluída aí na proposta da audiência pública, é aquela questão de ele ter que comprovar a carga, ou está limitada a carga na instalação da sua planta de geração. Bom, e aí, o modelo que está aí, e essas barreiras, no caso, né, ela tem frustrado aí diversos interesses, principalmente aí redes varejistas, né, clientes comerciais, que têm suas lojas instaladas em sede alugadas, pessoas que residem em unidades consumidoras em condomínios, né, prédios verticais, que não têm aí espaço físico adequado, ou seja, não tem área suficiente para instalação dos seus painéis.
E, tipo, nosso grupo lá foi procurado por interessados em telefônicas que têm interesse na questão da sustentabilidade, ou seja, gerar energia para atender às suas cargas distribuídas ao longo do país. Bom, aí, dado essas barreiras, né, a gente vê aí a necessidade de que o regulamento aí da ANEEL, ele propõe ou permita, no caso, que se criem alternativas para a expansão dessa geração distribuída. Os desafios que têm que ser vencidos seria tentativa de redução do investimento inicial, otimização dos custos da operação e manutenção, permitir portabilidade, né, para quem tem imóvel alugado, ser independente também da condição da unidade consumidora, né, a questão da irradiação, e ela poder ser alocada onde haja benefício para a rede da distribuidora. E não necessariamente você ter a geração no local da carga traz benefícios para o sistema. Vou pedir para concluir. Se tiver mais tempo depois, o senhor pode retornar. Perfeito. Nossa proposta, basicamente, eu vou tentar resumir aqui. A ANEEL, na proposta que tem da audiência pública, ela focou no cenário 2. Ela avança na questão dos condomínios em área contígua. A proposta do grupo seria tentar flexibilizar um pouco mais isso, a fim de criar alternativas para vencer essas barreiras que são colocadas aí. Só para exemplificar, a Califórnia, lá em 2012, ela já possuía, no caso, 1.785 megawatts instalados, né? Enquanto no melhor cenário, aí, ou no cenário 3 aí da análise feita pela ANEEL, a gente pretende chegar em 2024 com 710 megas. Então, ou seja, a ideia é tentar criar alternativas para incentivar essa fonte de energia. Obrigado.